A Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz nessa noite de poder retornar a essa igreja abençoada, que, como já falou aqui a minha esposa, é a nossa casa. Quando nós chegamos aqui, nós nos sentimos muito à vontade, dado a forma carinhosa que os irmãos nos recebem, amém? E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias, que é o pastor dessa igreja abençoada, e louvando a Deus pela vida dele. Esse louvor é extensivo, a vida de cada um dos irmãos, amém? Que compõem essa igreja abençoada, que é conhecida ali na cidade de Franca, amém, pelo trabalho que os irmãos têm feito, não somente aqui em Cássia, mas também na região. Meus irmãos, e eu quero também, não poderia deixar de transmitir o abraço do nosso pastor presidente ali de Franca, o pastor Isaac. Eu disse a ele que estaria aqui com os irmãos, e o pastor Isaac pediu para nós enviarmos um abraço ao pastor, e também esse abraço é extensivo a toda a membresia, a todo o ministério aqui de Cássia, amém? Meus irmãos, os irmãos podem se assentar. Nós estamos honrados com esse convite, uma vez que a igreja, durante essas 21 semanas, esteve na presença de Deus, falando com o Pai, intercedendo, clamando, e isso, meus irmãos, é algo sobrenatural no que tange ao mundo espiritual. Quando alguém se desdobra para falar com Deus, principalmente em um período extenso, em um contexto espiritual a qual a igreja está vivendo, nós podemos dizer que isso constitui-se algo sobrenatural, algo que as pessoas aí fora não conseguem compreender. O porquê que um grupo de pessoas vão para a presença de Deus. Isso não é para todos, mas é para aqueles que o Senhor tem chamado. Por isso eu quero parabenizar os irmãos e dizer que isso nos faz pesar também aos nossos ombros, falar em um fechamento desta campanha, onde os irmãos estiveram falando com Deus. Meus irmãos, e quando recebemos esse convite, nós começamos a perguntar ao Senhor, o que nós falaríamos. E o Senhor começou a nos mostrar dentro aqui do capítulo 10. Então eu quero usar como introdução aqui alguns versículos que antecedem e que é o contexto da temática que os irmãos escolheram. E eu gostaria que nesta noite, irmãos, não fosse somente uma ministração, mas que fosse também um momento pedagógico, onde a matéria principal é a palavra de Deus. A matéria principal é um acontecimento. E aí, depois desta introdução, nós vamos entrar na mensagem. Então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. E eu vou aqui ler com os irmãos, os irmãos aí nas suas respectivas
Bíblias, acompanhe. O capítulo 10, a partir do versículo 1, vai nos dizer o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Eu gostaria que os irmãos atentassem para o versículo de número 1, que nos diz que naquele fatídico ano de Ciro, que era o rei da Pérsia, naquele exato ano, meus irmãos, foi revelada uma palavra ao profeta Daniel. E naquele momento, a palavra não era uma palavra qualquer, não era uma palavra duvidosa, mas era uma palavra verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Meus irmãos, e aqui nós já começamos a aprender com o profeta Daniel algo tremendo, para os irmãos que viveram, para a igreja que está vivendo esse propósito. Era uma guerra prolongada, e o mais importante de tudo, meus irmãos, é que Daniel entendeu a palavra e teve entendimento da visão. O versículo 1 está agora nos responsabilizando, meus irmãos, a exemplo de Daniel, que nós não estamos tratando de algo comum, que nós não estamos tratando de algo natural, não, mas nós estamos tratando de algo que é verdadeiro. Nós precisamos, meus irmãos, neste contexto desta verdade, que é a maior revelação, nós precisamos ter entendimento e discernimento. Você que veio nessa noite, você que participou desta campanha, você que está pronto a receber os frutos que serão ou que já estão produzidos a partir destas 21 semanas, aleluia, nós precisamos de sair aqui desta noite, deste lugar, sabendo de algo, meus irmãos. Deus nos chamou para uma responsabilidade diferenciada da vida secular. Deus nos chamou para termos uma visão ampla de tudo. Deus nos chamou para termos entendimento. Aleluia. Se você perguntar para o Senhor nesta noite: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Qual é a postura que o Senhor quer que eu tome nesta noite? A primeira resposta de Deus para mim, a primeira resposta de Deus para você é essa: tenhamos entendimento, tenhamos discernimento, saibamos aonde nós estamos pisando, saibamos onde nós estamos, aleluia, caminhando. Nestes últimos momentos, meus irmãos, da igreja do Senhor aqui na terra, só irão sobressair, só irão verdadeiramente vencer, só não vai sucumbir aquele que tiver entendimento do que está acontecendo. Todos os dias, meus irmãos, quando nós levantamos pela manhã, todos os momentos que nós nos colocamos para um recomeço, Deus vai dizer para nós: olha, é preciso entendimento, é preciso discernimento para entrar na casa de Deus. Tem que entender a visão para trabalhar no reino do Senhor, tem que ter discernimento para viver a última hora, para entrar e fazer parte do arrebatamento, tem que ter discernimento. Aleluia, para ter uma família abençoada, para viver, meus irmãos, para comer o melhor dessa terra, só vai conseguir aquele que tiver entendimento.
A primeira vitória de Daniel, meus irmãos, ela começa aqui, ela não vai para o versículo 12, não. A primeira vitória de Daniel é que Daniel compreendeu a visão, ele entendeu a palavra, ele entendeu que a guerra era prolongada, que a batalha era prolongada. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para nós: ei, se você foi chamado para a obra, você foi chamado para uma grande batalha. Se você foi arrancado das trevas, se você foi transportado para a maravilhosa luz de Cristo, não foi para brincar de ser crente, não foi para ter uma nova religião, não, é para participar de uma, aleluia, de uma batalha prolongada, que vai perdurar até o dia que Jesus aparecer, aleluia, nas nuvens, e nos levar para viver com Ele eternamente. Aleluia, a primeira visão, a primeira bênção, meus irmãos, o primeiro chamamento do Senhor para nós aqui nessa noite é esse: precisamos de discernimento. Aleluias. Depois nós vamos para o versículo de número 2. Aleluias. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, ou seja, por 21 dias. Sabe o que está nos ensinando isso aqui, meus irmãos? Sabe o que está nos ensinando isso aqui, minhas irmãs? Que nós somos seres humanos, independente de termos recebido um chamado profético, um chamado pastoral, um chamado para o louvor, nós continuamos sendo seres humanos, passíveis de errar, aleluia, e de ser compreendido, obrigados, aleluia, a estar sempre, aleluia, na presença do Senhor. Nós continuamos sendo seres humanos. Aí eu lembro aquela palavra, aleluia, que Tiago disse: Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Nós não podemos olhar para o nosso irmão, né, e dizer: olha, o que esse irmão está arrumando, o que esse irmão, aonde ele está com a cabeça. Não, meus irmãos, Daniel, quando diz que esteve triste, ele estava dizendo: olha, eu recebo visão, eu oro 3 vezes ao dia, aleluia, Deus me livra da morte, mas eu continuo sendo ser humano. Eu continuo sendo ser humano. Eu tenho emoções, eu me alegro, eu me entristeço, eu choro, eu sorrio. Só que tem uma coisa: eu tenho discernimento de Deus. Você não precisa mudar, porque o Senhor te chamou para a luz. Você não precisa ser um anjo agora, não. A não ser aqueles que o Senhor chama e coloca como anjo da igreja, mas mesmo sendo anjo da igreja, precisa ser compreendido, depende das orações da igreja, aleluia, depende de um ombro amigo, mas ele continua sendo ser humano. É a segunda bênção que Daniel recebe, é ele se lembrar que ele esteve triste, que ele continua sendo ser humano. Deixa eu correr porque é a introdução, meus irmãos. Depois nós vamos para o versículo de número 3. Quantos estão compreendendo aqui nesta noite? Aleluias! Versículo de número 3. Diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que cumpriram as 3 semanas. Aqui nós vamos ver, pelo menos, meus irmãos, 2 características de Daniel. A primeira delas é que Daniel tinha um propósito. Diga assim comigo: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Nós precisamos ter propósito, irmãos. Qual é o nosso propósito na obra de Deus? Aonde nós queremos chegar? O que é que nós estamos esperando? Quando, meus irmãos,
eu vejo que alguém tem um propósito, eu lembro da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles estavam nos cenáculos, reunidos, no dia da descida do Espírito Santo, né? No dia da festa de Pentecostes, o povo continuava, meus irmãos, com o mesmo propósito. Esses dias eu preguei na nossa igreja e falei sobre isso. O profeta Joel disse que Deus derramaria do seu Espírito, e essa informação, ela não foi retida não, ela foi sendo passada de pai para filho. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo tinha um propósito. O povo de Israel é um dos povos mais festeiros, meus irmãos, da terra. Só que eles tinham um propósito. Era uma minoria, só que eles estavam lá no mesmo lugar, reunidos com um propósito. Nós precisamos de propósito, irmãos. Nós precisamos. Às vezes nós trocamos muito rapidamente os nossos propósitos. E nós aprendemos aqui que Daniel, ele tinha um propósito. Ele disse: olha, eu não vou comer carne, eu não quero manjar que é desejável. Sabe o que é isso aqui? É algo que atraía, mas ele disse: olha, está me atraindo, aguça, mas eu não quero. O meu paladar se sente aguçado, mas eu não quero. E nem unguento eu vou passar. Ou seja, eu vou resistir o interno e também o externo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu correr aqui, meus irmãos. E depois, queridos, nós vamos ver o segundo propósito. O primeiro propósito é que ele tinha, né, esse desejo de alcançar algo. Só que ele sabia que isso custava caro. Então o que ele vai fazer? Ele vai se separar. Eu não vou me contaminar com o manjar. Eu não vou, eu vou me afastar, eu vou me abster. Por quê? Porque eu tenho um propósito, mas eu preciso me separar. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos nos separar, né? Esse negócio que nós estamos juntos e misturados, isso é só para a igreja de Deus. Isso é só para os cidadãos dos céus. Junto e misturado com o mundo, meus irmãos, não dá para estar, porque senão nós sofremos, nós corremos um grande perigo das consequências de estar juntos. Mas Daniel tinha um propósito e soube fazer o quê? A separação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois o versículo 4, meus irmãos. O versículo 4 diz o seguinte: no 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que é que significa, dentro dessa visão, Daniel, né? Dentro desse propósito, o que é que significa? Deus falou ao meu coração, meus irmãos. Daniel está defronte desse lugar. Ele estava defronte de muitas águas. Ele estava à margem das águas. Ele estava próximo das águas. E o Espírito de Deus me fez entender, meus irmãos, nunca nós tivemos tanta necessidade de estar diante das grandes águas, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos envolvido com tanta coisa, irmãos. Quando eu digo nós, eu digo a igreja do Senhor Jesus. A igreja está envolvida na política, a igreja está envolvida no mundo secular, e isso é impossível ser diferente. A igreja está envolvida com tanta coisa.
Esses dias nós tivemos uma reunião do Conselho de Pastores ali de Franca, e uma reunião decisiva, onde alguém disse: olha, o Conselho de Pastor precisa se posicionar para apoiar alguém na política, seja no âmbito federal, ou seja no âmbito estadual e municipal. E alguém se levantou dizendo: olha, nós precisamos continuar dando prioridade para aquilo que o Senhor nos chamou. É bem verdade que a igreja, meus irmãos, ela precisa da política, ela vive a política, ela depende da política, porque é através da política que são criadas as leis, que vai ou beneficiar ou até mesmo prejudicar a igreja. Isso é impossível no que diz a cidadania de cada um de nós, exercer cidadania, mas quando nós trazemos para o âmbito da instituição, que é a igreja do Senhor, nós precisamos estar, meus irmãos, vivendo o propósito ao qual o Senhor nos chamou, que é denunciar o pecado, aleluia, e é pregar a palavra do Senhor Jesus, anunciar que Ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós só vamos fazer isso, meus irmãos, de forma gloriosa, se nós estivermos diante das grandes águas que são, ou que é a palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe, meus irmãos, lá no versículo 7, 8 e 9, para nós entrarmos aqui na mensagem, existe um propósito que é exclusivo, não é para ser compartilhado. Quando nós vemos aqui que aquela visão era exclusiva para Daniel, aqueles que estavam com ele correram, fugiram, temeram, tiveram medo. E eu quero dizer para os irmãos que aqui estão nessa noite, muitas vezes Deus vai se apresentar somente para você, muitas vezes Deus vai revelar somente a você um propósito. A visão talvez não vai ser para toda a tua casa, a visão não vai ser para todos que te acompanham, mas vai chegar um momento que Deus vai dizer: olha, a visão é para você. Não precisa ficar chateado com aqueles que não compreendem, com aqueles que correram. Não é porque eles são ruins, não, é porque o propósito é exclusivo. Aleluia! Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Eu sempre digo à minha esposa, muitas vezes, os nossos filhos às vezes não consegue compreender o propósito, é porque o propósito ministerial naquele momento é para nós, a visão é para nós. Às vezes os nossos familiares não entendem, é porque é que vocês mudam de um estado para o outro, de uma cidade para outra, porque é que você não vai em tal lugar, é porque o propósito é exclusivo, meu irmão. Se Deus tem algo contigo, muitos não vão entender, mas se você tem o discernimento, o Senhor vai te revelar. E nada será pesado, por quê? Porque ao fim de tudo, o nome do Senhor Jesus será glorificado. Aleluia! Muitos correram, fugiram, Daniel ficou, por quê? Porque era para ele, a visão era dele, o momento era exclusivo. Chega um momento na nossa vida, meu irmão, que não adianta chamar o papai nem a mamãe, não adianta chamar o vizinho, não. Por quê? Porque a visão é exclusiva. Às vezes a prova está pesada, às vezes você quer chamar alguém e o Senhor está te dizendo nessa noite: olha, não precisa se preocupar, eu vou te ajudar e você vai vencer, mas o propósito é exclusivo para você, a visão é para você e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Às vezes nós tememos, meus irmãos, e achamos que estamos sozinhos. Mas o Senhor Jesus, Ele garantiu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos aqui, meus irmãos,
ainda o versículo 10, e aí nós entramos aqui na mensagem. Olha o que é que diz o versículo 10. Certa mão me tocou e fez com que eu me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Olha que interessante, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus ele nos conhece, e realmente conhece. E às vezes nós falamos: olha, eu estou tão íntimo de Deus, eu estou tão íntimo das coisas de Deus, que de qualquer jeito Deus vai falar comigo, Deus vai tratar comigo, Deus vai resolver comigo, Deus vai batalhar comigo. Mas tem uma situação aqui, irmãos, que é interessante nós atentarmos para essa situação. Olha a condição: certa mão me tocou e me fez com que me levantasse. Meus irmãos, o profeta Miqueias, certa vez ele disse: olha, levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Em uma outra passagem nós vamos ver alguém dizendo, o próprio Deus dizendo: levanta-te e põe-te em pé. Por quê? Porque eu falarei contigo. Nós precisamos estar de pé, irmãos. Nós precisamos estar de pé. E não é no sentido, né, literal, aqui hoje não, mas é no sentido literal da nossa vida. E é interessante que o antônimo de estar de pé, existem algumas situações: nós podemos estar sentados ou assentados, nós podemos estar deitados, nós podemos estar caídos, ou nós podemos estar prostrados. E nessa noite, meus irmãos, a reflexão vai ficar a cargo de cada um de nós. Deus está nos tocando. Quando Deus toca, meus irmãos, para que esta campanha seja feita, Deus ele faz isso com um propósito. Só que Deus está fazendo, e da mesma forma ele está nos tocando. Deus está nos tocando e dizendo para nós que nós precisamos estar de pé. Nós precisamos estar de pé, irmãos. Nós somos soldados. Lembra-se que lá no versículo de número 1, a visão era que a batalha era muito prolongada. Nós estamos vivendo uma batalha, meus irmãos. Nós não podemos estar prostrados. Nós não podemos continuar caídos. E o interessante, meus irmãos, é que às vezes as pessoas nos olham e nos enxergam prostradas, caídas, deitadas, assentadas. Mas muitas vezes não sabemos por que estamos naquela condição. Mas o Senhor nessa noite, meus irmãos, Ele não está preocupado porque é que nós estávamos caídos, prostrados,
deitados ou assentados. A única preocupação do nosso Deus aqui nessa noite é que nós estejamos de pé. Nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos. A guerra é prolongada. Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos lutar, meus irmãos. Nós estamos em uma batalha tremenda. E para isso, nós precisamos estar de pé. Nós precisamos estar de pé. E eu te dou um segundo para você fazer uma analogia da sua vida. Como é que você está? No sentido espiritual. Pastor, eu estou assentado, eu resolvi assentar. Eu fiz igual Jonas. Eu assentei debaixo de uma aboboreira. Eu fiz igual Elias. Eu entrei dentro de uma caverna, porque alguém, aleluia, fez com que eu entrasse. Alguém me falou algo, alguém me disse algo, e eu resolvi, sem ninguém saber, eu resolvi entrar dentro dessa caverna. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite, não dá tempo, meus irmãos, de assentar, não dá tempo de ficar prostrado, e não dá tempo de ficar deitado. A batalha, ela é prolongada, meus irmãos. Nós precisamos marchar, nós precisamos caminhar, por quê? Porque Deus tem pressa. Esse mundo será destruído, meus irmãos. O inimigo desta igreja, ele está dioturnamente trabalhando para quê? Para nos prostrar, aleluia, para fazer-nos assentar. Quantas vezes nós chegamos, irmão, para cultuar, chegamos todo animado, mas acontece alguma coisa e nos deixamos prostrar. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: olha, eu até te toco, mas o propósito é para que você fique de pé. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E enfim nós chegamos no versículo de número 12. Olha o que diz o tema que os irmãos escolheram. Louvado seja o nome do Senhor. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, duas situações interessantes, né, com dois personagens. O primeiro é o profeta, o intercessor, aquele que ora, aquele que clama, aquele que não sofre de boca calada. Ele às vezes sofre de boca calada sob a ótica humana, mas quando ele chega lá na sua recâmara, ele sabe que ele tem um Deus que pode clamar. E a igreja precisa disso, irmãos. Deixa eu usar de franqueza aqui com os irmãos. Nós estamos pastoreando há quase 25 anos, ou pouco mais que isso. E o que nós mais vemos hoje, meus irmãos, são pessoas com problemas de ordem emocional. São pessoas que carregam consigo alguns traumas. Mas quando nós descobrimos, irmãos, quando a igreja de fato e de verdade descobrir que nós temos alguém que está a nos ouvir 24 horas por dia, quando a igreja descobre que tem um Deus que se interessa pelas suas minúcias, quando nós descobrimos, meus irmãos, que tem alguém que nos conhece antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca,
os nossos problemas, eles são diminuídos. Mas aqui, meus irmãos, dentro do tema, o Senhor me deu uma visão. Olha o que diz o versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo aqui, ó. Porque Deus me mostrou 3 situações aqui. A primeira delas é a aplicação. Repita comigo assim: aplicação. Vamos para ficar mais bonito, irmãos. Aplicação. Isso aqui é tremendo, irmãos. Imagina o profeta Daniel, dentro dessa situação, dessa circunstância toda. Deus falar com ele: olha, Daniel, não temas, não tenha medo. Sabe por quê, Daniel? Não temas, porque desde o primeiro dia em que você constituiu uma aplicação. A resposta de Deus para a nossa vida nessa noite está aqui nessas 3 palavras. Aplicação, desde o dia que aplicastes, a compreender, diga compreensão, e depois, humilhação. Isso aqui é doído, né, irmãos? Isso aqui é doído. E eu fui fazer uma etimologia dessas 3 palavras, porque às vezes passa batido, né? Aplicação, meus irmãos, nada mais é do que colocar em prática. Nós estamos aplicando a palavra aqui nesta noite. E aí o Senhor me mostrou alguém que é muito conhecido nosso, né? Que era o príncipe dos judeus, Nicodemos. Nicodemos, ele conhecia Jesus teoricamente. E isso acontece com muitos de nós, ou com alguns de nós, irmãos. Às vezes nós conhecemos Jesus de ouvir falar, né? Às vezes ficamos até espantados, nossa, mas será que Jesus fez tudo isso? E aí você ouve alguém dizer: olha, eu não tinha minha casa própria, e Jesus me deu a casa própria. Olha, eu tinha o desejo de ver os meus filhos salvos, e Deus, Ele salvou os meus filhos. Isso é aplicação, irmãos. Alguém ouviu falar que Jesus fazia, e de repente, que dia que é o dia de oração aqui na igreja? Círculo de oração. Na quinta-feira, a pessoa cansa, irmãos, de ouvir os testemunhos, de viver na teoria. Ele diz: olha, se Deus fez na vida da irmã que contou o testemunho, eu quero aplicar na minha vida. Foi isso que Nicodemos fez, irmãos. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele não se conteve. Ele disse: olha, eu preciso conhecer, eu preciso falar com ele, ainda que seja às escondidas, mas eu vou falar com ele. Zaqueu fez do mesmo jeito, irmãos. Olha, eu preciso aplicar, eu preciso ver se é verdade. Alguém diz: olha, que aquele que começa a devolver o que é do Senhor, ele não passa mais luta, Deus repreende o devorador. Então eu vou aplicar, eu vou fazer aplicação. Eu estou cansado de ver, somente de ouvir o pastor falar. Eu vou ver, eu vou fazer prova, eu vou ver se isso é verdade. Olha, e estão dizendo que Deus, ele entra na casa dos meus parentes se eu orar, e eu vou então fazer prova do Senhor. Eu vou começar a orar, eu vou começar a clamar. Isso é aplicação, irmãos. Foi isso que Deus disse para Daniel: Daniel, o segredo de tudo, meu filho, não é que você é um palaciano.
O segredo de tudo não é que você tem uma linhagem bonita, não. O segredo é que você vai para a prática. O segredo é que você se cansa do campo teórico e vai para a prática. É sábado de manhã, eu vou para a consagração, eu vou para o jejum, aleluia. Se eu estou namorando e se disseram que não pode pecar, então eu vou me guardar, eu vou para a prática. Eu não vou viver na hipocrisia, não. Eu vou viver na prática. Isso é aplicação, irmãos. Nós precisamos aplicar. Olha, alguém disse que se eu servir ao Senhor Jesus Cristo, se eu crer no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo, eu vou ser salvo e toda a minha casa. Então todo dia eu vou lembrar Jesus. Jesus está escrito na tua palavra. Eu quero ver no campo da prática. Isso é aplicar, irmãos. Isso é aplicação. Mas às vezes nós ficamos tranquilos, irmãos. Não, eu já estou salvo, tá bom. Não, nós precisamos aplicar. Nós precisamos aplicar na nossa vida. Depois, irmãos, para nós encerrarmos, a compreensão. O que é compreensão? Capacidade de entender algo. Isso aqui é interessante, viu, irmãos? Isso aqui está intrinsecamente ligado ao discernimento. Às vezes a nossa família está na guerra. Essa semana eu falei para minha esposa, olha, tem uns 15 dias que a nossa vida virou de cabeça para o ar, irmãos. Uma luta. Eu não estou sentindo aquela paz, aquela calmaria da rotina. Parece que tem alguma coisa acontecendo. Nós precisamos ter o discernimento para nós chegarmos diante de Deus e perguntar: Senhor, o que é que está acontecendo? E aí eu vou ver aqui, no campo da compreensão, a Bíblia diz que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz o seguinte: olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia! A Bíblia vai dizer que teve um dia, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que Isaías, ele disse: ai de mim, Senhor, que eu vou perecendo. Por quê? Porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Nós precisamos compreender, irmãos, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, para onde nós estamos caminhando, onde nós vamos chegar com a marcha que nós estamos indo, a que hora nós estamos, meus irmãos, da noite. A Bíblia fala das 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. Elas não compreenderam, meus irmãos, que o azeite estava acabando. Elas não compreenderam que precisava de ter em depósito. Nós precisamos compreender. A vitória de Daniel é que ele compreendeu. Então nós precisamos colocar no campo da prática, nós precisamos compreender, e depois nós precisamos nos humilhar. O que é humilhar? Humilhar, na linguagem bíblica, não é se tornar tapete do diabo, não, meus irmãos. Não é andar maltrapilho, se você tem condição de não ser assim. Não é ser zombado, permitir ser zombado pelos outros, não. Humilhar é submeter-se a Deus. É reconhecer a miséria que, porventura, nós podemos estar vivendo. E aí nós voltamos no profeta Isaías, que disse, ele se humilhou. Ele olhou para dentro dele e disse: ó, ai de mim. E ele não disse: ai da nossa igreja. Ele também não transferiu: olha, eu estou assim por causa do que o meu pastor não ora por mim. Eu estou assim porque o pastor não me visitou, não. Ele olhou para dentro dele: ai de mim, que vou perecendo. E depois, irmãos,
é nos submeter a Deus. A Bíblia diz assim, olha, estai debaixo das potentes mãos de Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Com permissão do pastor, eu convido a igreja para ficar de pé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, desde o momento que eu estava estudando essa palavra, o Senhor me fez entender que hoje, esse momento que nós estamos vivendo, não é um momento para muito entusiasmo, não. E nós vamos ficando maduros, e começamos a entender isso. O maior resultado de um pastor é saber que os dias se passam e não a sua eloquência, mas a palavra que, por bondade de Deus, foi ministrada, ela começou a produzir frutos. E o Espírito de Deus me disse, nessa noite, que o que Ele faria é a partir do intelecto, do conhecimento, do entendimento. Então eu quero te dar a oportunidade, não quero te constranger, mas eu quero te dar a oportunidade de absorver parte do que foi falado e que comporta na sua vida, e você dizer o seguinte: Senhor, isso aqui serve para mim, meu Pai, e eu quero te agradecer, porque no final dessa campanha, meu Pai, eu preciso fazer aplicação da Tua palavra, eu preciso compreender, mas eu também preciso me humilhar perante o Senhor. Deus, Ele disse para Daniel que ele somente, meus irmãos, o agir de Deus somente aconteceu porque ele aplicou o seu coração a compreender e a se humilhar. É tempo de nós nos humilharmos, irmãos. É tempo de nós sabermos que há um céu que nos espera, mas para nós entrarmos neste céu, nós precisamos estar lavados no sangue de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e bondade, nós te louvamos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco aqui nesta noite. Ó Deus, eu sou o primeiro, meu Pai, a absorver esta palavra, meu Pai, porque eu preciso aplicar, Senhor. Eu preciso aplicar mais a Tua palavra. Eu preciso compreender mais, ó Pai. Rakachandaraias, Urabacandei Cachandarabá. Nós precisamos nos humilhar, meu Pai. Urabacachandaraia, perante a Tua presença, meu Pai. Oh, Rabai Candei Cachandaraia. Quem sabe nesta noite, ó Pai, alguém está se humilhando, ó Pai. Alguém está, meu Pai, Arabacachandaraia, se confessando diante de Ti e te dizendo, ó Pai, oh, Rabacandei Cachandaraia, perdoa, meu Pai. Oh, meu Pai, perdoa, porque ninguém viu, ó Pai, mas o Senhor viu, ó Pai. Perdoa a minha arrogância, meu Pai. Diminua, meu Pai. Me humilha, Rabacadacachandaraia. Quem sabe alguém está dizendo nesta noite, ó Pai, abra, meu Pai, abra o meu entendimento, ó Pai, abra o meu entendimento, meu Pai, porque eu quero ser aprovado, meu Pai. O que o Senhor disse a Daniel, ó Pai, tu estás aprovado por esta, meu Pai, por estas ações, ó Pai. Eu quero te pedir, meu Pai, vai visitando cada coração nesta noite, ó Pai, vai entrando em cada vida, meu Pai, vai entrando na intimidade do teu filho, da tua filha, meu Pai, vai trabalhando, meu Pai, vai aprovando aqui nessa noite, ó Pai. Eu vejo o tabu sendo quebrado, Rabai Candei,
Pai. Eu vejo, ó Pai, confissão diante de Ti, ó Pai. Eu vejo propósito sendo, ó Pai, renovado. Eu vejo alguém sendo levantado, ó Pai. Eu vejo alguém dizendo, ó Pai, se é para andar, eu vou andar um pouco mais, ó Pai. Se é para fazer, eu vou fazer um pouco mais, ó Pai. Eu vejo alguém dizendo, ó Pai, eu ia desistir, ó Pai, mas por esta palavra, eu vou mais um pouco, ó Pai. Eu vou caminhar mais um pouco, ó Pai. Então me ajuda. Eu vejo alguém dizendo, ó Pai, me pega pela mão então, ó Pai. Anda comigo, ó Pai. Eu estava com medo, eu estava amedrontado, ó Pai, mas a Tua palavra me ajudou. Eu confio no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em o nome de Jesus.